Gente linda, seja bem-vinda! Eu sou a Si, do Facilita, e hoje nós vamos fazer uma peça incrível. Vamos usar esses tecidos lindos da minha parceira Avimor. Aqui na descrição do vídeo você vai ter todas as informações do molde, do cupom de desconto e tudo que você precisar. Combinado? Vamos para a aula? No molde você terá todas as informações, tá bom? Com as medidas e o plano de corte. E aqui nós estamos separando entre o bolso frontal e o corpo da nécessaire. Combinado? Conforme a gente for costurando, eu vou apresentando para vocês os materiais. Bom, vamos precisar de 25 centímetros de zíper. Já coloquei aqui o meu cursor lindo. E aí também de 2 retalhinhos de tecido, que tem a medida de 3 por 4, certo? E aí o que a gente vai fazer? Aqui na extremidade, lembrando que eu já selei o meu zíper, tá? Da pontinha para dentro, nós vamos marcar 2 centímetros. Então, 2 centímetros aqui, tô usando a canetinha fantasma, tá? De um lado e do outro. E aí, nessa marcação, o que nós faremos? Nós vamos usá-la como referência para bater uma costura. Então, a gente vem aqui e vai fazer uma costurinha aqui, ó, nesta extremidade, tá bom? De cá a cá, usando aí a margem de costura. Se você estiver trabalhando com a máquina doméstica, você pode cortar esse retalhinho maior, tá? Pode cortar com 3,5 ou 4 centímetros. Aí pode ser um quadrado de 4 por 4, certo? Então vamos lá, posicionar aqui. E aí a gente vai bater a costurinha. Aqui uma dica para vocês que tem dificuldade, porque essa costura nunca fica legal, é só você girar a manopla, tá? Ó. Se você girar a manopla, evita a fadiga. E a costura fica muito linda, tá bom? Depois que passou, é só continuar. E qual que é a intenção? A intenção é que quando a gente virar aqui, ele fique com este acabamento, olha. Aí a gente não precisa costurar em cima e o acabamento sempre vai ficar bonito, tá? Então, de um lado e do outro. Vou fazer isso e já volto. Agora que nós já costuramos, a gente pode descartar essa parte aqui. Então, a gente vai tirar mais ou menos 1,5 centímetro de cada lado, tá? E aí, a gente vai selar, certo? A gente não tem necessidade para evitar fadiga, né? E também acúmulos de camadas. A gente descarta e aí sela essa parte aqui, tá bom? Prontinho. E aí com essa parte aqui, a gente pode deixar dessa forma que nós vamos começar a preparar o corpo, tá? Bom, estamos aqui com as duas partes do corpo, a frontal e a traseira, e também as duas partes do forro, certo? Esse forro aqui eu estabilizei no TNT 100, tá bom? Embora a gente esteja trabalhando com a sarja impermeável matelaçada, que já vem estruturada, ela já vem estruturada no TNT 60 e também numa mantinha, eu queria dar um pouco mais de resistência. E aí eu optei por usar o TNT 100. Eu vou explicar para vocês já como é que eu estabilizei, caso você não tenha aí a cola spray. Combinado? O que nós vamos fazer? Vocês terão acesso aí ao molde na descrição. Então, nós vamos posicionar o molde nesse retângulo, vamos fazer a marcação e passar uma costurinha, pespontando todo o formato da peça, tá bom? Então, eu tô usando aqui uma costurinha com um pontinho bem pequenininho, porque por ser uma peça matelaçada, eu não quero evitar, a gente quer evitar fadiga, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Veja aí qual é o pontinho menorzinho da sua máquina, tá bom?
E aí você vai travar essa costurinha aqui. E vamos fazer isso nas duas partes, tá bom? Frontal e traseira. Com as costurinhas devidamente feitas para travar o matelassê e também com a parte excedente já cortada, nós vamos então posicionar o zíper, tá bom? Na nossa peça. E aí, vocês já sabem, a gente vai posicionar o direito da cremaleira, que é onde tem o dentinho, né? Com o direito da nossa peça, tá? Então aqui você vai colocar a lateral do calcador alinhada com a lateral do tecido, tá? Para que seja uma costurinha firme e também alinhada com o calcador. Vamos fazer isso de um lado e do outro. Aqui você pode tirar o excedente, né, do tecido. De um lado e também do outro. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui. Pode virar. E aí a gente posiciona. Já vamos tirar esse excesso aqui, para evitar fadiga. E aí deixar tudo bem alinhado. Alinhar aqui a lateral do tecido, certo? E fazer a nossa costura sempre paralela, tomando cuidado para deixar o zíper bem retinho. E a forma de fazer isso é alinhando a lateral do tecido com a lateral do calcador. Com essa parte pronta, nós vamos fazer uma pausa, olha que lindo que já tá até agora, e vamos preparar o bolso. O bolso, nós vamos usar esse mesmo tecido com temática africana, nós vamos precisar do mesmo tamanho para o forro, e aqui eu vou ensinar vocês a estabilizar o forro, ou melhor, o tecido principal. E a gente vai precisar do molde, tá bom? Que vocês, já falei, vão ter acesso aí na legenda. Então, para você que não tem cola spray, olha só que fácil. Você vai pegar qualquer cola que seja de bastão, tá? Então, você vai fazer esse movimento aqui. Isso aqui não danifica o tecido, tá? Ela pode ser usada no tecido. Não deixa aí pedaços de cola, né, resquícios de cola em evidência. Então, como é bastão, é só você fazer isso aqui, ó. Você vai arrastando. Isso aqui vai ajudar a estabilizar, tá? É uma forma mais em conta e também às vezes você mora num lugar que não tem a cola spray, tá? E aí, olha só, a gente vai dobrar aqui, enrolando como se fosse um rocambole. E aí você vai posicionar aqui pontinha com pontinha. E aí vai fazendo isso aqui, ó. Certo? E aí o tecido fica aqui estável. Tá vendo, ó? Ele demora um pouquinho para secar, mas ele já não vai ficar mais sambando, tá? E aí, no avesso dele, nós vamos posicionar o nosso bolso. Lembrando o seguinte, esse tecido não tem direção. Se ele tivesse, a gente teria que tomar cuidado para fazer o desenho do bolso, tá bom? O formato do bolso. E aqui a gente vai riscar, então, para trazer o formato que a gente necessita, tá? Então, vamos nos preocupar de fazer direitinho
essa parte aqui. Aí nós vamos passar uma costurinha para unir as duas partes. Isto. Certo? E aí, olha só. Aqui agora, a gente vai posicionar esses daqui, tá? E aí a gente vai passar uma costurinha aqui, ó, unindo todas as partes. Então, o meu direito com o meu estruturador e também o forro. Vamos passar uma costurinha aqui na parte superior deste bolso, tá? Lembrando de deixar bem marcado essa parte das quinas, tá? Pra ficar uma costura bem bonita. Aí aqui nós vamos cortar este excesso. Não precisa deixar muito. Aqui você vai dar um pique bem pequenininho aqui, ó. Cuidado para não chegar muito perto da costura, só para evitar fadiga e o tecido não ficar torto. E aí que nós vamos fazer? Refilar o excesso também, tá? Então aqui eu já vi que o tecido tá sobrando um pouco, então a gente vai tirar todo esse excesso. Se precisar, alfineta aí. E vamos posicionar agora então no corpo. Bom, agora nós vamos desvirar, tá bom? E aí aqui, ó, você pode ir tanto com a dobradeira, como vincar com a unha, como fazer assim, na mesa, para que ele tenha, para que ele assente, tá bom? Essa costura e a gente consiga finalizar essa parte aqui dessa costura bem certinho. Agora que a gente conseguiu, nós vamos passar um pesponto. Vamos passar uma costurinha aqui só para evitar fadiga, tá bom? Vamos fazer isso agora. E agora nós vamos posicionar no corpo, para então colocar o forro ali, tá? Então aqui a gente observa se tá tudo certinho. Vamos fazer uma marcação, lembrando que a mesma distância que ficar daqui até aqui precisa estar daqui até ali. Então a gente mede, apesar da medida tá toda certinha, é só para evitar fadiga, né? Tá bom? Aqui eu vou cortar um pouquinho desse excesso, que eu vi que ele tá maior, tá vendo, ó? Agora que eu já refilei o excesso, você vai marcar o meio, tá bom? Das duas partes. E nós vamos clipar aqui o meio com meio, pra gente poder fazer uma costurinha de segurança, alinhando. Mas o que é muito importante? Vamos verificar se a distância... Uma coisa que você pode fazer antes é fazer isso aqui, ó. Você vai juntar pontinha com pontinha e verificar se as duas partes estão exatamente iguais, né? Às vezes a gente pode dar uma entortadinha aí na costura e aí um lado vai ficar maior que o outro. Se os dois estiverem iguais, a gente já clipa aqui meio com meio. E aí a segunda conferência que você vai ter que fazer, medir se a distância dessa ponta até aqui é a mesma dali até ali, para evitar a fadiga. Então aqui a minha, eu tô vendo que tá dando 6,7 deste lado. Então já vou aqui clipar do lado de cá e vamos ver aqui.
Vou puxar aqui, né? Pra fazer a mesma coisa, pontinha com pontinha. Esse aqui tá um pouquinho mais alto, ó. Vi que aqui, aí eu vou ajustar, tá? Então, pra ficar tudo muito simétrico. Agora eu tô vendo que tá dando 6,7. Clipamos também. E aí, vamos passar essa costurinha pelo avesso, tá? Por quê? Esse tecidinho do bolso eu deixei maior propositalmente para evitar fadiga. Então, aqui a gente vai passar uma costurinha de segurança e delinear a peça, tá bom? Aí, vamos parar aqui no meio. Porque mesmo que eu tenha clipado, se eu continuar essa costura até o final, eu vou fazer que essa parte suba e aí vai ficar torto. Então aqui agora a gente vai descer daqui até ali, tá? Então a gente vai, deixa eu pôr aqui de volta e vou fazer essa costura ao contrário. Pontinha. Outra opção, você vem dar uma costurinha aqui para ficar preso e depois começa daqui. Eu prefiro fazer assim, mas você pode escolher a parte aqui mais chagrada aí, porque já cansei de bater costurinha, chegar aqui no meio, fica com barriguinha ou na ponta fica torto. Aqui agora a gente vai verificar se precisa tirar o excesso. Nesse caso eu preciso, porque eu de fato deixei maior o tecido. E vamos fazer então o detalhe que vai deixar essa peça aqui muito linda, que é colocar aí o sintético, tá bom? Se você não tiver sintético, não quiser, não gostar de trabalhar, não tem problema, você pode fazer uma faixa com o próprio tecido ou usar um tecido para contrastar, que neste caso aqui é esse Matelassé liso. E aqui onde a gente deixou essa partezinha reta, ele vai vir, olha, então a gente vai marcar o meio aqui, né? Vamos marcar o meio. Deixa eu fazer uma marcação aqui com a canetinha fantasma. Eu já sei qual é o meio aqui. Então, vou posicionar aqui e aí a gente vai bater uma costura subindo e voltando, tá bom? Então, toma cuidado para deixar essa parte bem reta e aí você vai fazer essa costurinha para que haja uma divisão nos bolsos. Eu vou trocar a minha linha, porque eu tô usando a linha de 120 e agora eu quero usar o fio 60, tá bom? Bom, eu queria trazer para vocês uma outra sugestão, tá? Você tanto pode descer aqui e fazer a costurinha bem alinhado, tá bom? A pontinha do sintético com a pontinha do bolso. Você pode cortar esse sintético maior e subir até aqui, mas aí você vai precisar prender embaixo do zíper, tá bom? Ou, eu olhando aqui, eu achei que ia ficar legal deixar ele um pouquinho mais alto e finalizar essa costurinha aqui. Então, você pode escolher como é que você quer. Outra sugestão, que, por exemplo, nesse tecido eu não vou colocar, porque como ele é um tecido com temática africana, não combina. Mas se fosse um tecido, por exemplo, de rosas, eu colocaria aqui embaixo uma cianinha, uma rendinha, algum detalhe mais romântico, tá? Eu sou dessas que gosta de incrementar as peças. Então fica a teu critério. Aqui eu acho que vai ficar legal eu subir um pouquinho para finalizar essa costura. Já troquei a linha. E aí, para evitar fadiga, a gente vai colocar uma fita dupla face aqui no avesso, tá bom? Só para estabilizar e evitar fadiga mesmo, tá bom? Então, eu já tinha marcado aqui, meio com meio. Então, neste caso aqui, eu vou estar alinhando aqui e vou deixar ele subir. Então, vou fazer isso aqui, ó, tá? Aqui a gente vai prender esse lado e vamos costurar. Como é sintético, a gente vai deixar o ponto um pouquinho maior, né?
Aqui vamos tomar cuidado para ajustar e ficar certinho. No caso aqui, não vou dar retrocesso, porque ele vai, a costura depois, quando for unir as camadas, vai manter, tá bom? Então aqui a gente tá com a divisão do nosso bolso super linda. E vamos então providenciar o forro agora. Vamos então colocar o forro agora. Você pode fazer um bolso interno para essa peça, tá bom? Aí, olha só. Então a gente vai fazer, colocar aqui o forro. Então, antes eu fiz a marcação aqui, então você pode já deixá-lo cortado, se você quiser, ou você pode costurar e depois unir as partes para poder refilar o excesso, tá bom? Eu vou deixar para cortar depois. Então a gente vai colocar aqui o direito com essa parte aqui, olha, do avesso do zíper, tá bom? Para ficar dessa forma. Então vamos lá. E fazer aqui a costura com a margem do calcador. Aqui eu tô usando meio centímetro, tá? Bom, agora que eu já costurei os dois lados, então a gente ficou com a parte frontal e traseira assim, e os forros, tá bom? Já estruturados. Aí o que a gente vai fazer? Vai assentar essa costura para passar um pesponto aqui. Então, se você não tiver aí o vincador ou a dobradeira como eu tenho, você pode pegar um palito, um hashi, tá? Como eu tô fazendo aqui. Por quê? Normalmente costuma ficar ar. Aqui ainda é um matelaçado, né? Os nossos estruturadores, se a gente usa manta ou nylon espumado, são estruturadores que tem ar no meio deles, né? Ele não é sólido. Então eu costumo dizer que são estruturadores aerados. Então a gente precisa tirar esse excesso de ar para que a costura fique sempre uniforme. Então a gente faz isso no lado externo da peça e também no lado interno, tá? Aí é um palitinho que não vai danificar o tecido, tá bom? Um hashi para ficar com acabamento primoroso. E aí agora nós vamos passar uma costurinha nas duas pontinhas aqui, tá vendo? Aqui e aqui, certo? Vamos fazer um pesponto lindo aí pra gente finalizar essa parte aqui. Prontinho. E agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer a marcação do excesso que precisa ser retirado. Então aqui eu já tô vendo que eu preciso tirar esse excesso aqui. Então a gente clipa, né? E a gente vai cortar essa parte que tá em excesso. Pronto, com tudo acertado, nós vamos fazer o quê? Unir então agora direito com direito, né? Do tecido externo. E aí a gente vai alinhar aqui, olha, essas duas pontinhas, tomando cuidado para que esse tecidinho aqui do zíper, da moldura do zíper, ele fique para fora, para a parte de baixo do forro, tá bom? Então a gente tá alinhando aqui, ó, certinho. E aí aqui a gente vai clipar, tá bom? Vamos fazer isso primeiro nas duas extremidades, ou seja, nas duas laterais. Então, eu trago o tecido que tá emoldurando o zíper para baixo, alinho aqui a costura com costura e eu clipo, tá? Clipei. Aí, agora sim, posso clipar aqui o meio com o meio. E aí, nós vamos passar uma costura daqui, dessa pontinha todinha, margeando toda a extremidade da peça, delineando toda a peça. Vamos lá? E aí, nós vamos descer a agulha, ó, ela vai descer ali bem nessa pontinha, onde acaba o TNT e começa o primeiro milímetro aqui, tá?
Vamos acabar essa costura exatamente embaixo. Chegando aqui, ó, você pode girar a manopla para evitar fadiga. E aí eu vou te dar uma dica. Você pode girar aqui e continuar a costura para fazer o retrocesso, para ficar mais fácil, tá? Pronto. É mais fácil do que dar o retrocesso, porque como vai estar em cima dessa parte do forro, dependendo da sua máquina, ela talvez não consiga dar o retrocesso certinho. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos deixar aqui uma parte separada pra gente desvirar, né? Que é mais ou menos o tamanho que a sua mão alcança, tá bom? E vamos alinhar as costuras bem certinhas. Bom, agora nós vamos fazer a costura do forro, tá bom? E aí o detalhe que a gente precisa tomar conta é o seguinte: esse tecidinho aqui ele precisa estar alinhado aqui, tá? Então não esquece de deixá-lo bem alinhadinho para que ele não se perca aí no meio da costura. E aí você clipa também, tá? E a mesma coisa do outro lado, ele vem pra cá e aí você deixa ele bem certinho. E aí aqui nós vamos fazer o seguinte: fazer a costurinha começando daqui até aqui e daqui até aqui, deixando uma passagem para nossa mão passar, certo? Então nós vamos posicionar aqui. Se certifica de que o tecidinho tá aqui onde deve estar. E aí nós vamos começar a costurinha aqui exatamente, deixa eu mostrar assim que vai ficar mais fácil, ó. Exatamente onde acaba essa parte aqui, ó, nesta direção, tá bom? Então quando eu vejo que começa aqui essa parte, ou melhor, que finaliza essa parte aqui dessa união das camadas, a gente começa a costurinha bem aqui, tá? Então aqui vou puxar o tecidinho, como a gente colocou esse zíper, aí a gente posiciona a agulha bem ali, onde não tá prendendo o tecido principal, tá bom? Aí aqui a gente começa. Vou dar o retrocesso girando o tecido, porque é muito mais fácil do que evitar fadiga. E aí volto pelo mesmo caminho. Aí a gente pode girar para ficar mais fácil e vamos fazer a mesma coisa. Bom, agora que tá assim, a gente já fez a costurinha, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pôr umas gotinhas de colinha de silicone. Aqui, ó, a gente põe a gotinha bem pequenininho mesmo, tá? Bem pouquinho mesmo. E dobra para ele ficar bem assentada essa costurinha. Enquanto tá secando, você pode fazer pequenos piques nessas partes aqui, caso você não tenha a tesoura de picote, tá? Para deixar esse acabamento bem legal. E aqui também. Aqui vamos fazer com esta, que é mais grossa. E vamos desvirar. Ajustando bem os cantinhos e as extremidades, tá? Então, vamos fechar aqui e vamos pôr a nossa alça. Eu gosto de passar a costurinha em todo o fundo, tá? Eu não gosto de passar só na parte onde a gente deixou aberto, não. Eu acho que esteticamente fica mais bonito. E agora vamos posicionar a nossa alça, tá? Como essa forro ele foi estruturado, então não vai ser um forro que vai ficar levantando, não tem necessidade de prendê-lo antes. Bom, agora que a gente já desvirou, nós vamos fazer o quê? Dar uma martelada para assentar, né?
para tirar todo o ar e delinear a peça, ajustar os cantinhos para que eles fiquem bem certinhos. E aí, nós vamos colocar a alça. Então, eu escolhi essa alça que vocês encontram. Já se você mesma não fizer, você já encontra pronta, tá bom? A gente vai descolar, normalmente elas vêm coladas. A gente vai descolar aqui, tá? Então, aqui, ó, já ajustei o forro, tem que ficar bem certinho aqui, tá? Aí, a gente vai fazer uma marcaçãozinha onde a gente quer fazer o furinho, tá? Que tá mais ou menos uns 3 centímetros do zíper para baixo, dando o recuo, tá bom? E mais ou menos 1 centímetro daqui para cá. Então aqui, deixa eu tirar, ó. Vou fazer o furinho, vou usar esse lado menor. E aí a gente vai furar. E aí, a gente vai medir aqui, ó, onde é que a gente quer. Pode queimar um pouquinho aqui, para ele não desfiar. E a gente vai medir. Você pode cortar o excesso, tá? Então, a gente vai fazer a marcação aqui agora. É mais ou menos aqui que a gente tem que furar. Então, aqui, a gente vem e fura. Deixa eu tirar esse que tá aqui, senão eu não vou enxergar a marcação. E agora a gente vai colocar um rebite, um do lado de cá e outro do lado de cá, porque eu não quero que ele fique preso tudo junto, tá? Eu quero que ele fique separado. Então a gente vai fazer isso agora. Vou pegar o rebite. Bom, aí aqui na parte interna a gente vai localizar o furo para poder posicionar o rebite, e aí vem aqui e já posiciona também o pino, tá? E a mesma coisa aqui na parte traseira. Alinha lá. Isso. Pronto. Agora a gente vai pro balancinho colocar e depois você pode cortar. Eu já vou cortar aqui. Vou fazer aqui, ó, uma pontinha pra cima de um lado e a mesma coisa aqui. Certo? Então, vou colocar um balancinho, já vou passar no balancinho e já trago para mostrar para vocês. Bom, então é assim que ficou a nossa necessaire Anaia, linda, com 2 bolsos externos, um zíper. Dá pra gente usar como organizador na bolsa, para carregar o celular, o carregador do celular. Não esqueça de colocar a sua etiqueta do lado de trás, tá bom? Para ficar uma peça linda. Me siga nas redes sociais, se facilita no Instagram. Aqui no YouTube, se você não se inscreveu, se inscreva para estar sempre a par de coisas lindas que eu vou trazer para vocês. Um beijo grande no coração, fica com o Papai do Céu. Até mais!